Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 17 de janeiro. Supremo Tribunal Federal recebe ação contra decreto do presidente Jair Bolsonaro que permite empreendimentos em cavernas e grutas. Autor da ação, o Partido Rede Sustentabilidade, argumenta que a medida é um retrocesso ambiental. Esse é o destaque de hoje. E você vai ver também que em Guarulhos, mulher é condenada a pagar R$50 mil por ter fraudado a fila da vacina. E na sexta reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos saber como é o pleito no Panamá. O país da América Central não permite a reeleição para presidente. A Rede Sustentabilidade entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal com pedido de liminar urgente para suspender os efeitos de um decreto do presidente Jair Bolsonaro que altera a legislação de proteção de cavernas e grutas. Na ação, o partido considera que a medida é um retrocesso ambiental. Argumenta que o decreto permite mineração, construção de rodovias, ferrovias e linhas de transmissão nessas áreas, o que pode causar danos irreversíveis à natureza. A rede afirma ainda que a norma, com o pretexto de geração de empregos, põe em risco a proteção desses locais e vai na contramão da devida proteção constitucional. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. E em Minas Gerais, o Ministério Público Federal recomendou a interdição de acesso em áreas de cânions no Lago de Furnas. A recomendação do MPF foi enviada aos municípios de São João Batista do Glória e São José da Barra, localizados no sudoeste de Minas Gerais. O documento pede a interdição temporária dos locais que possuem as mesmas características do cânion, onde houve deslizamento de bloco rochoso no início do mês. A interdição deve permanecer até que seja feito todo o mapeamento geológico do local com um atestado que garanta a segurança para a retomada das atividades de embarcações e turismo. E veja essa história. Uma enfermeira foi condenada a indenizar o município de Guarulhos, em São Paulo, porque burlou o sistema de saúde para tomar uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 por conta própria. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Viviane Novaes. Segundo os autos do processo, a enfermeira tomou a primeira e a segunda doses da vacina contra a Covid-19 no começo do ano passado. Em junho, ela aplicou nela mesma a terceira dose. Naquela época, o governo federal ainda não indicava a dose de reforço à população. Isso só veio a ocorrer no mês de setembro. O município de Guarulhos, que entrou com ação na justiça contra a enfermeira, relatou que ela publicou nas redes sociais que burlou o sistema de saúde, que estava fora do ar no dia em que aplicou a terceira vacina. A segunda vara de Fazenda Pública condenou a profissional de saúde a indenizar o município em R$50 mil por danos morais coletivos. O juiz Rafael Maltês disse que a profissional de saúde teve a intenção de obter vantagem sobre aqueles que deveriam tomar a primeira ou a segunda dose e deu um mau exemplo no momento crítico da pandemia. E o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminar para anular as investigações sobre fraudes na venda de equipamentos contra a Covid-19 no Recife. Na liminar, indeferida pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, foi pedida a anulação de diligências autorizadas pela Justiça em relação a 3 pessoas investigadas por suposta participação em fraudes na venda de ventiladores pulmonares para o enfrentamento da Covid-19 no Recife. O grupo foi investigado pela Operação Apneia, que apurou possíveis irregularidades na aquisição dos equipamentos pela Prefeitura no início da pandemia. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas envolvidas nas negociações possuíam débitos superiores a R$9 milhões com a União e teriam se utilizado de uma microempresa fantasma para firmar os contratos com o poder público, que chegaram a R$11,5 milhões. Mas a denúncia do MPF não foi recebida diante do reconhecimento da incompetência da Justiça Federal em Pernambuco e o caso foi remetido para a Justiça Estadual. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, alegando que, apesar do reconhecimento da competência da Justiça Estadual de Pernambuco, várias medidas cautelares, flexibilizando direitos fundamentais dos investigados, determinadas pela Justiça Federal, foram mantidas no processo.
O TRF-5 extinguiu a ação de habeas corpus sem resolução do mérito e no STJ a defesa insistiu que deve ser declarada a nulidade dos atos praticados no curso das investigações, devido à suposta violação do princípio do juiz natural. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a discussão pretendida pela defesa se confunde com o próprio mérito do habeas corpus e não foi verificada flagrante ilegalidade que justificasse a atuação da Corte durante o plantão judiciário. O caso será analisado pela sexta turma. O Superior Tribunal de Justiça também manteve a prisão de um engenheiro investigado por falsificação de dinheiro por meio de plataformas digitais. O pedido de habeas corpus foi indeferido pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Segundo a investigação da Polícia Federal, no âmbito da Operação Luz Negra, a quadrilha comercializava moeda e documentos falsos por meio de plataformas digitais. Foram identificadas contas bancárias que recebem os depósitos feitos por aqueles que adquirem as cédulas falsas, uma delas em nome do engenheiro. O homem foi preso preventivamente em dezembro do ano passado. De acordo com as investigações, ele fabricava cédulas falsas e enviava pelo correio para pessoas de diversas partes do país. A defesa pediu a revogação da prisão, alegando que seriam cabíveis medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica, pois o investigado é réu primário, exerce ocupação lícita e tem residência fixa. Foi sustentado ainda que a prisão seria desproporcional e que a concessão da liberdade não traria risco à ordem pública. Após o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negar o pedido, a defesa recorreu ao STJ. O ministro Humberto Martins destacou que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente por desembargador do TRF-3 e, como a análise do mérito do pedido ainda está pendente no tribunal de origem, a matéria não pode ser apreciada pelo STJ. O presidente do STJ pontuou que a ordem de prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas investigadas na operação e a necessidade de impedir a prática de novas infrações. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça da Paraíba mantém decisão que condena banco a pagar indenização e devolução em dobro por desconto de crédito consignado não autorizado. A Constituição Federal, além de pautar o Estado Democrático de Direito, assegura aos cidadãos uma gama de direitos e garantias fundamentais, bem como instrumentaliza o ordenamento jurídico, nato e principiológico da nossa República. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a ação movida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que alega a existência de assédio judicial contra a imprensa, seja julgada no mérito diretamente pelo plenário da Corte, sem necessidade de análise da liminar. A Abrage sustenta que diversas ações de reparação de danos contra o mesmo jornalista, com a imposição de enormes custos financeiros, caracteriza de forma evidente o chamado assédio judicial. A ministra também solicitou informações no prazo de 10 dias ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Também decidiu que, em seguida, os autos sejam remetidos à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 5 dias. O Distrito Federal foi condenado em segunda instância a indenizar um homem que teve o carro danificado ao cair em um buraco em uma via da região do Areal, a 15 quilômetros do centro de Brasília. A decisão é da terceira turma recursal dos juizados especiais do Tribunal de Justiça da capital. Há tempos que quem trafega pelas ruas das grandes cidades sofre com a qualidade do asfalto. É pista irregular, cheia de remendos, é asfalto que acaba se esfarelando, é buraco no meio da pista. O resultado, muitos prejuízos para os motoristas. Vou ter que fazer a suspensão da minha van, que nada vai me custar mais de R$4.000, sendo que eu paguei PVA 2022 devidamente como qualquer outro trabalhador e pago todos os anos todos os meus veículos. Ao invés deles virem fazer o conserto na época da seca para evitar maiores problemas, não deixam para fazer o conserto do asfalto, que é um papel,
na época da chuva, justamente para depois ter que fazer tudo novamente. Em Brasília, o Tribunal de Justiça manteve a sentença que condenou o Distrito Federal a indenizar um homem que teve o carro danificado ao cair em um buraco na região do Areal, na cidade de Águas Claras, a 15 quilômetros do centro da capital federal. O valor da indenização foi de R$ 1.230. De acordo com a terceira turma recursal dos juizados especiais, o dono do carro conseguiu comprovar que houve omissão do Estado, que não promoveu a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança. Qualquer motorista pode recorrer à justiça, mas é preciso comprovar que a condição do asfalto causou os danos ao veículo. É preciso comprovar, primeiramente, os danos que foram causados no veículo por meio de fotografias, notas fiscais, comprovantes de pagamento, um relatório do mecânico, né, narrando ali que tipo de estragos foram causados no veículo, tá? É preciso comprovar a existência do buraco, da má conservação da via e o nexo de causalidade, ou seja, que aqueles danos foram causados pelo buraco ou pela má conservação da via. A Justiça da Paraíba manteve a condenação do Banco Bradesco por ter descontado indevidamente empréstimo consignado de uma aposentada. O banco vai ter que devolver o dinheiro e pagar indenização por danos morais. Segundo a aposentada do INSS, o Banco Bradesco fez descontos mensais de R$ 52,25. A origem do abatimento seria um contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado. No processo, a aposentada afirmou que não fechou o contrato e fez uma reclamação por meio do site do banco. Mesmo assim, os descontos não pararam. O Bradesco alegou que a contratação do cartão de crédito consignado foi legítima e recorreu contra a condenação em primeira instância. A terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão da comarca de Alagoa Grande. O banco foi condenado a pagar indenização por danos morais de R$ 6.000 à aposentada e terá de devolver em dobro os valores descontados. O relator do caso, o juiz convocado Aloísio Bezerra Filho, destacou em seu voto que o banco não juntou no processo o contrato firmado entre as partes. Segundo ele, a jurisprudência dos tribunais é firme, no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, cabe à parte ré comprovar a regularidade da contratação e o efetivo recebimento dos valores do empréstimo pelo autor. Assim, houve desfeito na prestação do serviço, uma vez que o contrato, ensejador das cobranças, teria sido pactuado à míngua do conhecimento da parte autora, restando configurada a ocorrência de fraude na celebração do negócio, sendo tal fato suficiente a ensejar a reparação do dano. Na Paraíba, as instituições financeiras no estado estão proibidas desde junho de 2019 de ofertar e celebrar contratos de empréstimo com aposentados e pensionistas por ligações telefônicas. Em caso de descumprimento, a instituição é multada e, se for reincidente, pode ter a inscrição estadual cassada. A lei do governo da Paraíba tem como objetivo evitar golpes e diminuir o risco de endividamento de idosos, que muitas vezes contratam sem a plena capacidade de conhecimento. Esta advogada faz um alerta. Um aposentado ele tem que ter muito cuidado com as informações, com os dados que são enviados. Ele deve se certificar para que esses dados sejam efetivamente feitos diretamente nos locais e nos estabelecimentos, evitando sim passar todos os dados por meio de telefone para evitar os golpes. Em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal validou lei do Estado do Paraná sobre o tema, que proíbe esse tipo de oferta, estabelecendo que a contratação do empréstimo só pode ser realizada após solicitação expressa do aposentado ou pensionista. A Justiça Federal determinou o cancelamento de um decreto que exigiu a expulsão de um cidadão português do território brasileiro por um furto cometido há mais de 40 anos. A Justiça Federal no Pará acolheu o pedido de um imigrante português para impedir o repatriamento dele ou qualquer ato de restrição à sua liberdade de locomoção. O português ingressou no Brasil pela primeira vez em 1955, quando tinha 1 ano de idade.
mas em 1981 foi expulso do país por determinação de decreto presidencial fundamentado na prática de crime de furto qualificado. Passados 20 anos, ele passou a viajar periodicamente ao Brasil, chegando a construir novo núcleo familiar em união estável, reforçando a vontade de permanecer em território brasileiro. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o relator, desembargador federal Souza Prudente, entendeu que a persistência da proibição de reingresso é desproporcional, considerando que o decreto de expulsão foi publicado há 40 anos, tempo muitas vezes superior à pena de reclusão de 2 anos imposta ao autor. Na decisão, o magistrado destaca que, desde 2017, a lei de imigração somente admite a expulsão de estrangeiro com impedimento de reingresso por prazo determinado, o qual deve ser limitado a 2 vezes o prazo da pena efetivamente aplicada. Um propagandista vendedor vai conseguir integrar ao cálculo de horas extras os prêmios recebidos por metas atingidas. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que o trabalhador não recebeu uma simples comissão, e sim bonificação por produção, quantia que tem natureza salarial. O profissional disse na ação trabalhista que recebia salário fixo e parcela que variava de acordo com a produtividade. Ele alegou que depois da jornada regular, gastava cerca de 2 horas por dia em contato com clientes, organização de material e elaboração de relatórios. Segundo o profissional, o trabalho também incluía viagens que, na maior parte das vezes, extrapolavam o horário. Por isso, pediu o pagamento de horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais deferiu o pagamento de parte das horas extras, acompanhando o entendimento do juízo de 1º grau. Na defesa, a empregadora alegou que o trabalhador desempenhava apenas atividades externas e não era submetido a controle de jornada. Sustentou que o empregado nunca foi vendedor e que os prêmios pagos a ele tinham como base a cobertura de cotas de vendas nacionais. Ao analisar o argumento, o regional enquadrou o profissional como comissionista misto e determinou que o cálculo levasse em consideração a súmula 340 do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a súmula, o empregado, sujeito a controle de horário remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. O TRT fundamentou ainda que o trabalho em horário extraordinário já é remunerado pela própria comissão. O propagandista vendedor recorreu no Tribunal Superior do Trabalho. Ele sustentou que prêmios e comissões são parcelas distintas, o que afastaria a aplicação da súmula 340. A relatora do caso na 8ª turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, destacou que o TST tem entendimento pacífico sobre as distinções para fins de cálculo das horas extras. Segundo ela, enquanto as comissões já remuneram a hora simples da jornada extraordinária, o prêmio por produção, cuja natureza é salarial, não faz, cabendo a sua integração ao cálculo das horas extras. Por unanimidade, a turma determinou a incidência dos prêmios no cálculo das horas extras do trabalhador. Veja a seguir, na série sobre eleições pelo mundo, você vai ver como os panamenhos escolhem seus representantes. A Constituição Federal é uma tábua de valores que nos orienta a condutas individuais e coletivas. Dentre os inúmeros princípios constitucionais está o princípio da fraternidade, que nos ensina a viver em solidariedade. Retrospectiva 2021 do Supremo Tribunal Federal. Você vai ver que o atendimento jurídico de graça à população carente pode ser oferecido por municípios sem exclusividade da Defensoria Pública. Foi o que decidiu o plenário do STF no julgamento de uma ação da Procuradoria-Geral da República contra a lei do município de Diadema, em São Paulo. O processo veio do plenário virtual, como houve um pedido de destaque em outubro de 2020 pelo ministro Dias Toffoli, o julgamento foi reiniciado.
A ação proposta em 2013 pela Procuradoria-Geral da República sustenta que deve ser estabelecida a exclusividade da prestação da assistência jurídica da Defensoria Pública pela União, Estados e Distrito Federal. No caso específico, a PGR questiona leis de 1983 do município paulista de Diadema, que tratam da assistência judiciária à população carente. A prefeitura justifica que o serviço veio antes da instalação da Defensoria Pública na cidade e que, por isso, não há violação de competência, pois um complementa o outro. O vice-procurador-geral da República, ao se manifestar, disse que a existência de uma defensoria municipal é incompatível com a Constituição, mas ressaltou que a oferta de assistência jurídica não é exclusividade dos estados e da União. Serviços similares podem e devem ser oferecidos. No que nós criássemos um monopólio da Defensoria Pública para as pessoas necessitadas, estaríamos potencialmente enfraquecendo a liberdade que as pessoas devem ter na busca de alguém que as defenda em juízo e que lhes preste assistência jurídica. A relatora ministra Carmen Lúcia votou contra a ação da PGR, entendendo que os municípios podem oferecer serviços jurídicos gratuitos às pessoas carentes. Sou fã da Defensoria Pública, sou muito mais fã da advocacia brasileira, que quando atua pro bono, quando atua nos DAJs, os professores que se dedicam, fazem isso com absoluta dedicação. Alguns dizem, isso é quase uma missão, ministra. E eu acho que é exatamente isso que nós precisamos, de um sentimento constitucional na sociedade brasileira, especialmente dos profissionais, como no caso da comunidade jurídica, que possa aumentar a efetividade constitucional dos direitos fundamentais. Se a assistência judiciária gratuita for prestada pelo poder público, tem de sê-lo por meio da Defensoria. É o que decorre da própria estruturação orgânica concebida pela Constituição Federal. Mas a maioria dos ministros seguiu o voto da relatora, rejeitando a ação da PGR contra as leis do município de Diadema. Na sexta reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos saber como é o pleito no Panamá. O país da América Central, conhecido por ter um canal artificial, tem eleições a cada 5 anos e não permite a reeleição para presidente. 1914, um canal artificial com 82 quilômetros de extensão era inaugurado para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. O local foi escolhido por ser a parte de terra mais estreita do continente americano. Com a construção, os navios não precisavam mais dar a volta na América do Sul para ir de um oceano a outro. Sabe do que estamos falando? Do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, realmente, ela é uma das maravilhas mesmo do mundo, porque você fica impressionado com o tamanho da obra de engenharia. Eu acho que o Panamá é um país extremamente interessante para conhecer, né, para quem deseja ir lá visitar. Ele tem muitas culturas, principalmente a cultura gastronômica deles é muito rica. O cientista político morou e trabalhou por 3 anos no Panamá, país com quase 4.300.000 habitantes. Em terras panamenhas, o voto é considerado um dever e um direito. E, ao contrário do Brasil, o candidato ou a candidata a algum cargo público não precisa ser filiado a um partido político. As eleições ocorrem a cada 5 anos, com cédulas de papel, para escolher a presidente ou o presidente da República e o vice-presidente, 71 deputados e deputadas, representantes de corregimientos, que no Brasil seriam as vereadoras e os vereadores, e as alcadessas e os alcades, que são o que chamamos de prefeitas e prefeitos. Não há senadoras ou senadores no Panamá. E outra curiosidade é que o presidente e o vice-presidente não podem ser reeleitos para o mesmo cargo nas 2 eleições presidenciais seguintes. Então eu acho isso muito interessante, porque dá um ânimo naquele governo, dá uma pressão naquele governo, de que aquele é o prazo que ele tem, né? Ele não pode contar assim, eu vou aprovar isso agora, na minha reeleição eu aprovo não sei o quê.
Não, como assim? Você não vai ter, então você tem que fazer agora. Como ocorre no Brasil, a eleição no Panamá acontece em um único dia. Um detalhe chama a atenção. Ao final da eleição, para que não haja qualquer tipo de fraude, as cédulas não utilizadas são queimadas. Em seguida, as urnas que contêm as cédulas preenchidas são abertas e é iniciada a contagem dos votos de forma manual. Um processo que dura de 8 a 12 horas, até que o resultado oficial seja divulgado. Os panamenhos têm um projeto piloto para usar urnas eletrônicas. Em 2014, eram 450 eleitores. Em 2019, 5.000 foram cadastrados e 64% trocaram a cédula de papel pelo voto eletrônico. Este odontólogo panamenho de 75 anos defende o uso da nova tecnologia, desde que o Panamá consiga adotar um sistema à prova de hackers. No Brasil, as urnas eletrônicas não são ligadas à internet e ficam livres de invasores. Se tivesse a segurança de voto eletrônico fiável, seria melhor, porque os resultados seriam quase imediatos. O Tribunal Eleitoral do Panamá fiscaliza todo o processo de votação. Assim como a Justiça Eleitoral no Brasil, também é responsável por fortalecer o sistema eleitoral e, em tempos de fake news, evitar que informações falsas comprometam a credibilidade do pleito. Agora nós temos uma democracia muito forte, que não tínhamos antes, mas agora temos, e então tem segurança de que não vai acontecer nada errado. Mas se há quem reconhece a credibilidade da instituição, também existe quem questione as autoridades eleitorais em outros países. Uma tentativa de fazer uma ruptura do processo político, de uma visão de que as instituições, o Congresso, os partidos políticos já não mais representam a população. Há uma tendência a não aceitar os resultados eleitorais quando você é perdedor. Então acaba sendo muito conveniente para quem perde as eleições. Resultados eleitorais que refletem o que a sociedade decidiu. Por isso, mesmo sem ter obrigação, Luiz faz questão de exercer o voto. A preocupação de todo mundo e a minha é que a honestidade seja boa, que o partido seja um partido democrático, isso que move a turma a votar por alguém, por algum partido. E que a atitude dele vire exemplo. Na 7ª reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos conhecer a Índia, o país que tem a maior eleição do planeta. O voto é eletrônico, mas tem algumas peculiaridades que o diferenciam do Brasil. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.